Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse sábado abençoado, dias sorrindo, dias chorando, dias entendendo tudo, dias não entendendo coisa nenhuma, mas Jesus Cristo disse que aquele que persevera até o fim será salvo. Manter a calma, paciência, confia no Senhor, de lá que vem o nosso socorro. Confiar em homem pode quebrar a cara. A palavra de Deus diz, né? Não? Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Confiar nem nós próprios. Nós somos falhos pecadores. Você não vê aí os ditadores perseguindo os patriotas aí, autoridades que era para estar ajudando o Brasil, falsas autoridades, dando uma de boazinha e tudo mais, enganando os pobres, tá aí o que está acontecendo com o salário dos aposentados do INSS, falsas autoridades usam da malícia para dar um de bonzinho por detrás, tá? Defraudando os pobres, né? Prendendo os verdadeiros patriotas, porque se levanta contra essas corrupções. Só que a palavra de Deus é bem clara. Se os de casa não, se os de casa não quiserem ajudar nós, Deus usa os de fora, usa até os estrangeiros. Tá aí o Brasil agora aí, né? Já os Estados Unidos entrando, né? A Terra Santa de Deus foi atacada por os terroristas, Israel, onde Jesus Cristo nasceu, e Estados Unidos, né? Se não fosse os Estados Unidos ter dado apoio a Israel, ele e outros países mais aí, o que seria de Israel, a Terra Santa de Deus? Né? Mas graças a Deus, tem ainda homens e mulheres de Deus que são a maioria para defender o bem, para defender o amor, que o amor é de Jesus, para fazer o bem sem olhar a quem. Grandes autoridades. Lá no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 36, a palavra do Senhor nos testifica que quando a Síria quis atacar a Jerusalém, lá em Israel, grande exército, com 185 mil homens armados até os dentes, e naquele tempo o exército de Jerusalém era bem pequeno, bem menor, não tinha como vencer aquela guerra. O rei, se eu não me engano, era o rei Ezequias, mandou procurar o profeta Isaías, e o profeta Isaías, e o rei Ezequias estava assombrado, né? E o profeta Isaías disse: bota o joelho no chão, vamos lá para o santuário orar, hora de lá que eu oro de cá. E quando o dia for orado, era ouvido o homem de Deus. Quando o dia amanheceu, todo o exército da Síria estava destruído, mortos. Homem de Deus, mulher de Deus, vence guerra com o joelho no chão. Bota o joelho no chão e Deus vê que a gente está confiando nele, manda os anjos dele. Mandou só um anjo. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 37, versículo 36, Deus enviou só um anjo. E esse anjo destruiu todo o exército da Síria. Amanheceu todos mortos, sem precisar o povo de Deus estar lutando com espada, com faca, revólver, não. Nossa espada é a palavra de Deus, é confiar em Deus. Aí agora, Deus usou o Trump para socorrer Israel, grande homem de Deus, o ministro lá de Israel, o Benjamim, e outro grande homem de Deus, grandes autoridades constituídas por Deus, como está em Romanos 13. A autoridade constituída por Deus, ela não se vende, ela não é venal. Não, ela não vai se corromper por causa do dinheiro, de poder. Não, ela é do lado de Deus, e o lado de Deus é o lado do amor e da verdade, da justiça. Ache bom quem achar e doa quem doer. Aí Deus usou os Estados Unidos, né, e outros países mais para dar apoio a Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós, do Brasil, de Israel e do mundo inteiro. E não se preocupa não, meu amado, que Deus vai usar alguém para te ajudar também nessa causa aí. Deus vai usar alguém. Pode ser até um estrangeiro, se os que você está confiando não tiver lhe abandonando. Quando a gente está cheio do dinheiro, o que não falta é colega, se dando uma de amigo. Na hora do churrasco,
Mas quando chega os dias maus, da liseira, da doença, da dor, do deserto, da perseguição, o amor desses colegas dizendo que são amigos pula a janela. Mas o de Jesus, ó, é o único que não falha. Confia nele. E Deus pode usar até pessoas de fora, estrangeiras, que você não está nem esperando para lhe ajudar nessa causa aí, tá bom? Aquele abraço, Pai do Senhor Jesus. Aqui no Brasil, há muitas autoridades, mas ainda bem, irmão, que o bem sempre vence o mal. O bem sempre, as pessoas do bem são maior e bem maior do que bem maior, são uma multidão bem maior do que as pessoas do mal. E sempre o bem vence o mal com o poder de Deus, em nome de Jesus. Aqui no Brasil, algumas autoridades que a outra hora poderiam até ser constituídas por Deus, mas fizeram como Saul, foi constituído por Deus usando o profeta Samuel, o primeiro rei de Israel, depois se corrompeu e Deus mandou o próprio profeta, o mesmo profeta que tinha ungido o rei Saul a rei, tirar a unção de Saul, passa para o rei Davi. Ainda era uma criança, mas foi consagrada por Deus, consagrada como rei. Então aqui, pode até algumas autoridades aí, que para mim hoje são falsas autoridades, mas um dia foram talvez as verdadeiras autoridades, se corromperam. Por causa de maus companhia, por causa do poder, da ganância por o poder, por as riquezas. E a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. A maior riqueza da nossa salvação, isso aqui tudo vai passar, vai ficar, ser queimado com fogo. Assim que Jesus arrebatar a sua santa igreja. E Jesus nos deu o livre-arbítrio, que é no livre-arbítrio que Jesus está separando na sua santa igreja, seus santos filhos. Quem usa o livre-arbítrio para fazer o mal, está sendo separado do lado da esquerda, que é os bodes que a Bíblia chama. Mas os do bem, que usa o livre-arbítrio para fazer o bem, se olhar quem, está sendo separado para o lado da direita. Lado da direita. E quando os anjos vierem, não vai confundir nenhum de nós. Fazemos o bem sem olhar a quem. Jamais vamos perseguir ninguém. Vamos sempre ajudar a dividir o nosso pão. Porque o pão bem dividido sacia a necessidade de todos. É dando que se recebe e é perdoando se é perdoado. Aquele abraço para o Senhor Jesus. Mas Jesus perdoa o pior pecador que se arrepende. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Lucas 19 fala do homem que era corrupto. Um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus pregou a palavra para ele, ele disse que ia devolver tudo que defraudou, que roubou dos pobres. Jesus se levantou e disse, nessa casa hoje, rimarrarei a salvação, porque o Filho do Homem veio salvar o perdido, que se arrepende. Arrepender é não fazer mais aquilo. Jesus disse para aquela mulher adúltera que pecou. Alguém te condena, mulher? Não. Vai, não peques mais para que não te suceda coisas piores. Aquele abraço, Pai do Senhor. Você que fez a coisa errada, se arrepende. Perfeito só Jesus. Eu também sou um falho pecador que estou lutando para ser salvo e lutando muito. Estou lutando, não estou aqui para apontar dedo, julgar ninguém. Quem sou eu? Tão ninguém como eu. Estou aqui para lhe ajudar, você se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus enquanto a vida é esperança. Jesus só quer de nós o arrependimento. Se arrepende, pede perdão a Jesus. Procura fazer a coisa certa agora. Quando a trombeta tocar, você vai morar no céu. Eita, aquele abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Hoje é sábado, aqui no mês de julho, né? Essa próxima no mês de agosto. Eu estou aqui no sítio Vovó Creuza, debaixo desse pezinho de caju aqui, na sombra maravilhosa. Olha que pé de caju lindo, ó. Todo florado, já vai começar a dar caju, né? Eita, safra boa, caju, a gente chupa o caju. Come o bagaço dele também, que é igual o bagaço da laranja, é bom para a saúde e para alimento também. A água do caju também espremida é boa, suco do caju, e ainda tem a castanha do caju. Eita, glória, aquele abraço, Deus abençoe. Jesus te ama e este servo do Senhor também. Aquele abraço.